Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal para mais um vídeo onde nós vamos abordar o tema decoração. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas para poder criar um cantinho bem aconchegante na sua casa. A gente vai falar da decoração que tem sido tendência, que é a Urban Jungle, que nada mais é que uma decoração floresta urbana, que é criar um cantinho na sua casa onde você possa colocar todas as suas plantas. Eu particularmente sou apaixonada por plantas, mas eu tenho que confessar para vocês que eu não sou expert no assunto. Eu realmente não entendo muito a respeito das plantas. O que eu procuro fazer realmente é sempre que eu compro uma plantinha, eu procuro conhecer um pouquinho a respeito daquela plantinha para que eu possa realmente ter os cuidados necessários para que eu não perca essa planta. Então, se você está pensando, se através desse vídeo você encontrar inspiração para poder criar aí na sua casa uma Urban Jungle, o que você pode fazer realmente, o que eu te sugiro, é conhecer um pouco das plantas e fazer as suas escolhas para que você tenha as plantas que vão casar melhor com o clima que você tem dentro da sua casa, com o espaço que você tem dentro da sua casa. Então, se você tem uma casa que tem muita luminosidade, você tem uma casa que tem muitas janelas, que você tem uma casa onde tem um espaço, onde tem muito sol, então escolha plantas que tem a ver com aquela temperatura. Ou se você tem um espaço onde não tem muita luminosidade, então você também vai encontrar muitas plantas que podem realmente crescer neste ambiente. O que eu quero fazer aqui para vocês hoje, eu já tenho todas as plantas separadas, é um Urban Jungle, mas de uma maneira mais suave, mais leve. Porque geralmente essa decoração tem como características, algumas características que eu vou citar que eu acho que são as mais interessantes. Uma delas, muitas plantas e as variedades assim bem diferentes. E a outra característica é que geralmente quando você cria um ambiente assim, ele não é nem um pouquinho minimalista. Então você pode realmente usar e abusar das plantas nesse ambiente que você for decorar com o estilo Urban Jungle. Aqui eu vou fazer para você, gente, uma decoração usando um móvel. Mas eu não tenho nesta decoração plantas que são colocadas em pendentes ou de repente numa prateleira um pouco mais alta, porque eu não tenho esse ambiente aqui em casa para poder mostrar para vocês mais a fundo uma decoração mais carregada. Mas eu quero fazer algo que você possa fazer na sua casa, reproduzir de uma maneira fácil, simples e que você vai obter um resultado bem legal, bem interessante, que realmente pode surpreender e criar um impacto muito grande na sua decoração. E se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito no canal, eu te convido a conhecer um pouquinho do conteúdo que eu trago para vocês. Se você gostar, então não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, os seus comentários e também ativar o sininho de notificações, porque sempre que eu postar um vídeo, você vai ser notificado e poder assisti-lo assim que ele for compartilhado. Olha aqui, gente, essas são umas das minhas queridinhas. Essas plantas realmente, algumas delas eu comprei muito pequenininhas, outras eu já comprei em tamanho maior, mas todas elas são as minhas filhas, eu brinco que elas são as minhas filhas. Então vamos começar aqui fazendo essa decoração de uma maneira, eu vou tentar falar de uma maneira bem simples para que vocês possam entender o que eu quis criar nesse ambiente. Olha só, eu tenho vasos que tem tamanhos diferentes, os potes, eu tô falando dos potes, não da planta em si. Os potes em tamanhos diferentes e as folhagens, eu tenho folhagens variadas aqui. Folhagens pequenas, folhagens que estão um pouco maiores, as folhas são maiores. Então o que eu quero realmente é criar algo muito parecido com uma floresta. Porque quando a gente olha para uma floresta, a gente vê coisas, plantas em tamanhos diferentes, folhas em texturas diferentes. Então a gente vê um ambiente, um universo
onde a gente encontra assim milhões de plantas com características diferentes. Como eu não posso trazer as milhões de plantas aqui para casa para poder criar esse ambiente para mostrar para vocês, aqui eu vou procurar fazer algo que pareça um pouco com uma mini floresta montada em cima de um móvel. Eu vou começar fazendo a parte do meio para que a gente possa distribuir essas plantas de uma maneira que fique mais fácil, porque se eu começar a colocar uma planta ali e outra lá, às vezes eu fico um pouco perdida e eu acho que dificulta para vocês na hora de vocês reproduzirem isso em suas casas. Então vamos começar distribuindo essas plantas na parte do meio deste móvel. A primeira planta que eu vou querer usar vai ser esta daqui, que é uma planta que já está bem maiorzinha e foi colocada num pote também um pouco maior. O que eu vou fazer, porque eu tenho duas plantas iguais, em tamanhos diferentes. Essa primeira planta eu distribuí aqui assim, ó, no meio do móvel, uma vai numa lateral e a outra vai na outra lateral. Olha só. Essa daqui já está em um tamanho bem menor, porque esta plantinha é filha da outra. Então eu peguei a mudinha da outra planta. Então ela está um pouco menor. E vou colocá-la do lado de lá. O próximo passo aqui vai ser quebrar um pouquinho essa igualdade que eu tenho entre essas duas peças. Aqui eu já não quero as duas peças muito iguais. Aqui então o que eu vou fazer é usar um elemento que é um pouco mais rústico, que é também uma das características dessa decoração. Um pouco de rusticidade e também um pouco daquele estilo boho. Então eu vou colocar essa basquete aqui embaixo, justamente para poder deixar isso aqui um pouquinho diferente. Na verdade, gente, são detalhes muito pequenos que no final, quando você olha para a composição da decoração, você realmente consegue perceber que aquele item ali fez uma certa diferença. Então, essa foi a minha opção para colocar como base para esse arranjo. Aqui no meio, eu já quero algo que tenha um pouco mais de altura. Eu não quero uma planta muito baixa, porque eu quero que tenha mais altura aqui no meio para poder quebrar um pouco o que já foi colocado aqui. O que eu achei para poder usar como base para colocar uma planta que não é tão grande aqui no meio, é usar um vidro. Então, o vidro não é um item rústico, mas ele vai ter uma certa rusticidade depois que eu fizer a composição. Olha só, esse vidro vai entrar aqui atrás, onde eu vou colocar uma planta, que é uma planta que ela é uma planta pendente, ela cai, então é uma era. Ainda tá bem pequenininha, mas é uma planta que ela cresce, então ela tem um caimento que fica bem bonito. Então essa era seria perfeita para poder colocar aqui no meio. Mas eu não quero que este vidro fique assim com essa leveza, porque eu acho que nesse ambiente, nesse tipo de decoração, eu acho que a gente pode realmente usar coisas que ficam menos leves, que tem aquela rusticidade que eu já mencionei para vocês. Então eu quero acrescentar essa rusticidade enchendo esse vidro aqui com algumas bolas que foram feitas também com folhas naturais desidratadas e com musgo também natural. Então eu vou encher para vocês verem como vai ficar. Então aqui a gente já tem um pouquinho mais de cor e já tem alturas que estão mais diferenciadas. Aqui no meio eu quero colocar mais alguma coisa também, que no caso vai ser, ao invés de uma planta, vai ser um item de decoração, porque fica bonito a gente misturar as plantas com alguns outros itens de decoração,
como também ficaria bonito colocar planta no móvel inteiro, mas eu gosto realmente de decorar fazendo uma mistura. Como essa folha é algo que remete também à natureza, eu achei que seria uma peça perfeita para poder ser colocada aqui nessa composição. Então eu vou deixar essa folha aqui no meio, com esta bola aqui no meio, em cima, sobreposta a essa folha. Então a parte do meio do móvel está praticamente pronta. O que a gente vai fazer agora é começar a decorar as laterais. Eu vou começar pela lateral aqui da minha esquerda. A minha primeira peça vai ser essa cesta. Então, eu vou usar essa cesta como base para algumas plantas que vão ser colocadas aqui dentro. Então, essa cesta vai entrar aqui na lateral e vou começar a escolha do que vai ser colocado lá dentro. Achei que esta planta tá muito bonita por causa da cor, do tamanho das folhas, então ela seria perfeita para ser colocada aqui do lado de fora, principalmente porque ela tem uma altura, então eu acho que fica bonito deixar as bordas do móvel com plantas mais altas. Eu ainda tenho um espaço para poder adicionar uma outra planta ali, então eu quero algo que tenha uma cor um pouco diferente dessa, para poder dar ali aquela mistura e deixar isso aqui mais vivo. Então a minha opção de planta foi a jiboia, porque ela também é uma planta assim pendente, então ela vai dar mais volume aqui. Isso vai ficar assim por enquanto, depois eu vou dar uma arrumada nas folhas para que elas não fiquem aqui em cima dessa porta. Depois de colocar isso ali, gente, a minha próxima opção vai ser encontrar uma maneira de colocar esta era um pouco mais alta, porque eu não quero que essa planta fique baixa, porque senão ficaria tudo no mesmo nível. E uma floresta, ela tem plantas altas e plantas baixas. Então a minha intenção é colocá-la aqui de uma maneira um pouco mais alta. E para isso eu precisaria de um suporte. Como eu não tenho assim um suporte próprio para poder fazer isso, então vai entrar a criatividade. Eu também vou usar um vidro para poder servir de suporte para essa planta. E o meu escolhido foi essa jarra aqui branca, porque realmente era a opção que eu tinha. Aqui eu ainda tenho um espaço que eu posso preencher, porque realmente a decoração Urban Jungle, ela é uma decoração nada minimalista, então a gente pode usar e abusar da quantidade de peças, sejam elas plantas ou objetos decorativos. Aqui eu vou colocar esta outra plantinha, eu já escolhi um pote assim um pouco mais colorido, para poder dar um pouquinho mais de cor aqui nessa decoração. Então ela vai entrar aqui um pouquinho na parte de trás e vocês podem observar que todas essas plantas que estão aqui, as folhas têm tamanhos e cores bem diferentes. Tenho aqui essa outra folha com esta bola também, que foi feita de folhinhas naturais. Então eu vou aproveitar para poder colocar essa folha do lado de cá, porque assim eu praticamente termino a decoração deste lado. E como eu não quero deixar essas folhas em frente da porta, para que elas não sejam danificadas ou machucadas, o certo então é que a gente faça aqui, olha, mude um pouquinho essas plantas e aproveite para poder colocar aqui em cima do móvel, deixando isso aqui também mais coberto. É uma mistura bem interessante, não é mesmo? Olha como que fica bonito. E uma decoração tão fácil de fazer,
porque as plantas, elas são acessíveis para todas as pessoas, não é algo caro, as espécies são muito variadas, então tem como você criar algo que tenha a sua cara. Os potes também podem ser assim, dos mais diversos tipos, pode ser algo mais rústico, algo mais colorido, então realmente tem como você investir nessa decoração sem gastar muito e realmente usando a sua criatividade. Agora vamos montar o lado de cá que ainda está vazio. Olha só, gente, eu ainda tenho poucas plantinhas aqui, mas a maneira que eu quero distribuí-las é da seguinte forma. Eu quero uma planta que seja mais alta para o lado de lá, para ficar na borda do móvel aqui do meu lado direito. Mas realmente eu não tenho nada, nenhuma planta que seja uma planta mais alongada. Então, o que eu posso fazer para poder conseguir esse resultado que eu quero é usar uma base mais alta e colocar a planta em cima. Então, a planta escolhida foi uma jiboia, porque realmente ela tá bem bonita. Olha só, gente, que coisa mais linda. O tamanho dessa planta. Quando eu comprei era pequenininha e realmente agora tá bem grande. Então, eu vou usar essa jiboia do lado de fora com uma base para que ela fique mais caída. A base que eu escolhi também foi uma cesta bem rústica. Vamos colocar aqui com cuidado, né, para não estragar a minha plantinha. Vamos encontrar um lugar bem bonitinho para poder acrescentar essa plantinha, né? Ao invés de deixá-la só no cachepô, eu quero realmente colocar uma base bem bonita, bem coloridinha para ela e bem rústica também. Então eu quero colocá-la aqui dentro desse cachepô, mais pertinho aqui desta planta. Gente, aqui eu tenho duas peneiras que são peças bem rústicas e inclusive muito fáceis de serem encontradas. Como eu não quero deixar esse vazio muito grande aqui na parede, pelo fato de que eu não tenho mais plantas para poder preencher aquele espaço, eu achei que ficaria bem legal colocar isso aqui como item de decoração aqui atrás, para poder encher esse espaço, para poder preencher esse espaço. Então a minha opção foi colocar duas dessas peneiras para poder cobrir um pouquinho esta parede. Agora eu tenho também mais uma plantinha, que é essa plantinha aqui, que vocês já viram, porque ela apareceu em vários vídeos na minha cozinha, porque ela fica na janela da cozinha. Ela gosta muito de lá, então olha só que planta linda. Quando eu ganhei, ela era pequenininha assim, ó, uma mudinha super pequena. Mas realmente ela gostou muito do lugar que eu encontrei para ela. Então eu quero colocar essa planta aqui na frente das peneiras. Vou dar uma ajeitada aqui, gente, na minha jiboia, porque realmente ela tá muito caída. Então eu quero colocá-la aqui em cima do móvel. Gente, aqui o nosso móvel tá praticamente prontinho. O que eu quero mostrar para vocês é mais uma opção de mais um item decorativo, que tem muito a ver com esse estilo de decoração, que é um quadro, inclusive vocês já viram onde que ele fica aqui em casa, porque ele foi mostrado no último vídeo que eu compartilhei. Então, como esse quadro tem muito a ver com esse estilo, porque ele é meio boho, tem essas penas, tem um pouco da rusticidade e também tem essas cores que tem tudo a ver com essa decoração, eu achei que ficaria interessante colocar ali na parte de trás dessas plantas aqui. Já que deste lado eu tenho as peneiras, por que não colocar um quadro do outro lado, não é mesmo? Então vamos colocar aqui para ver como que fica.
decoração finalizada e aqui está a nossa mini floresta dentro de casa. Aqui, gente, eu posso dar também como dica para vocês, para quem tem um pé direito um pouco mais alto, para quem quer usar as paredes aqui do fundo, usar as plantas dependuradas. Também seria uma ótima opção. No canto aqui do móvel, de repente você pode colocar uma planta mais alta também no chão, nas laterais do móvel, que isso ficaria muito bonito. E se você não quer montar o seu cantinho num móvel como esse, com certeza você pode usar algumas dessas dicas para poder criar o seu mini jardim da maneira que lhe for mais adequada. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!